Olá, ah, eu, Pedro Marcolin Antunes e o Lucas Augusto iremos apresentar o seminário a respeito do acidente da plataforma de petróleo Piper Alpha, ocorrido em 6 de julho de 1988. Uma breve introdução sobre a plataforma e a operação. Era uma plataforma de petróleo offshore, localizada a cerca de 200 quilômetros da costa da Escócia, na cidade de Aberdeen. Era uma plataforma na época considerada altamente produtiva e lucrativa, operava num regime de 24 horas por dia sem interrupções. No dia em questão do acidente, haviam 236 trabalhadores embarcados na plataforma, entre trabalhadores que estavam no turno ativo quanto trabalhadores que estavam de folga. Alguns dados e características sobre a própria plataforma. Era uma plataforma que se localizava em profundidade, uma profundidade de 144 metros. Nessa profundidade ainda havia capacidade de construção de uma plataforma fixa, como era a Piper Alpha. O Mar do Norte é um mar muito violento. A plataforma era projetada para suportar aí ventos de até 185 km por hora e ondas de até 28 metros de altura. As características da produção da plataforma, ela produzia aí tanto óleo, o próprio gás natural e condensados de densidade mais elevada que o ar, né, que são misturas de hidrocarbonetos leves. Antes da gente entrar a fundo no acidente, a gente vai aqui explanar um pouco qual foi a magnitude, né, para a gente ter uma noção qual a magnitude do acidente. Dessa tripulação de 236 membros, 165 foram a óbito, né, faleceram. Além disso, outros dois tripulantes de equipes de resgate também faleceram em uma explosão paralela que ocorreu. O custo estimado na época foi de 3,4 bilhões de dólares. Isso aí está incluso desde indenizações até a perda de toda a estrutura física, né? A plataforma foi completamente destruída. E além da possível produção, né, que teria ainda de anos na plataforma, e todo o lucro esperado esperado dela, né? Além disso, dos trabalhadores que sobreviveram nas entrevistas posteriores ao acidente, 21% relataram sofrer de transtorno de estresse pós-traumático. Isso é um ponto que a gente vai abordar mais a seguir, que são os impactos humanos e sociais nas famílias desses trabalhadores que sobreviveram. E também, né, dos trabalhadores que não sobreviveram. Quanto à investigação do acidente, naturalmente, como a plataforma foi completamente destruída, grande parte das evidências ainda estão aí lá no fundo do mar, tanto relatórios quanto equipamentos. Então, toda uma investigação teve que ser montada para descobrir, né, quais as causas do acidente, apontar possíveis responsáveis, punir os possíveis responsáveis. E então se formou um inquérito público na Escócia, em que foi coordenado pelo membro do judiciário escocês, né, o Lord William Cullen. E então, através de relato de sobreviventes, de testemunhas, havia muitos fotógrafos muitos não, mas haviam fotógrafos nas redondezas que conseguiram imagens amadoras que foram vitais para a descoberta do que causou o acidente, de como se deu, né, propriamente a linha do tempo desde o início até o final. Evidências físicas, que algumas conseguiram ser recuperadas mesmo no fundo do mar. E com isso o inquérito foi capaz de estimar não só aí o provável evento final que culminou no desastre, né, mas também uma série de passos posteriores a esse evento que possivelmente, né, foram a causa aí desse acidente, levando em conta que, né, isso é uma investigação da provável causa e dos prováveis eventos, né? Não se sabe certamente, né, quais foram especificamente as causas, né? Bom, para a gente entender mais a fundo a respeito do acidente, a gente precisa identificar como era ordenado os setores dentro da plataforma. Logo acima da estrutura de sustentação da plataforma, a gente tem os quatro setores que são responsáveis pela produção e processamento dentro da produção.
O setor A que é onde se localizam as cabeças dos poços, que é onde de fato a conexão entre a plataforma e as estruturas subaquáticas, o reservatório em si, é onde a produção é bombeada e chega de fato à plataforma. Nos setores B e C, é onde ocorre o processamento dos fluidos, de separação e compressão. O setor B é responsável pelo processamento de óleo, enquanto o C é responsável pelo processamento de gás e de condensado. Por último, o setor D, ele é responsável pela geração de energia para a plataforma inteira, principalmente através de geradores a diesel. Acima dessa estrutura ficam os demais blocos de, por exemplo, alojamento dos trabalhadores e as salas de operação, assim como o heliporto e a torre de comunicação. O heliporto, que era a principal rota de entrada e saída da plataforma, e também era a rota que estava nos protocolos de evacuação em caso de acidente. Bom, agora iremos seguir o passo a passo desde o período da manhã até instantes antes do acidente, para podermos compreender qual foi o motivo que deu início à primeira explosão que levou à catástrofe total. No turno da manhã, a equipe identificou uma instabilidade na bomba principal A, de um sistema composto por uma bomba principal e uma bomba reserva. Esse sistema estava operando dentro do setor de processamento de gás da plataforma. Nesse instante, o chefe do turno ele aciona a bomba reserva, avisa o chefe da manutenção. O procedimento da manutenção é seguido conforme as diretrizes propostas pelos protocolos de segurança. O chefe da manutenção não consegue programar a operação devido à falta de técnicos especializados disponíveis. Além disso, um processo paralelo estava acontecendo, que é a manutenção da válvula da bomba principal. Aproveitando a pausa da mesa da bomba, então é realizada a retirada da válvula de escape principal. O chefe da manutenção então autoriza a vistoria na válvula de escape principal e a documentação necessária é assinada por todos os responsáveis e disponibilizada para a equipe de controle. A válvula então é retirada e a tripulação é vedada, naturalmente, para que não haja vazamentos. Dentro dos protocolos não é necessário o teste dessa vedação, e a gente vai ver mais à frente que esse foi um ponto crucial, pois essa vedação não foi feita de maneira coerente, segundo as investigações posteriores, onde foram realizadas diversas simulações e experimentos reais, onde com sistema de vedação já gasto, em que se os parafusos não são apertados de maneira adequada, a partir de certas pressões, a tubulação começa a ocorrer vazamentos. No fim da tarde, então, a equipe de manutenção da válvula termina o reparo, porém não há equipamento disponível para recolocá-la no local na mesma noite. Então, o sistema continua vedado. Qual foi o ponto crítico aqui? Primeiro, a falha de comunicação entre os turnos e entre as equipes que estavam responsáveis pela manutenção da válvula, quanto que estavam responsável pela manutenção das bombas. O procedimento de aviso de manutenção em andamento e processo inacabado não chegou à equipe de controle de segurança. Então essa informação acabou se perdendo e não tinha como ser tomada a decisão de maneira correta, pois não tinha a informação. Seguindo, a equipe de segurança não tinha o conhecimento da falta da válvula de escape. Durante o turno noturno, a equipe se depara com o mau funcionamento da bomba B, que seria, no caso, a bomba reserva do sistema. Para não interromper o processo, é verificar que a primeira documentação referente à parada da bomba A está disponível. E nela está informado que a bomba parou para manutenção, porém ainda pode trabalhar. Conferidos então os documentos, os responsáveis autorizam novamente a utilização da bomba A. Porém, eles não têm a informação de que a válvula não está instalada e o tubo está vedado. Outro ponto crucial é a separação, além dos setores
responsáveis por esse sistema serem dois setores diferentes, as salas também estão particionadas. Dessa maneira, não há uma visão local do próprio sistema. Agora a gente vai para a linha do tempo do acidente em si, né? Como quando, a partir do momento que é autorizado o uso da bomba A, isso causa um acúmulo de pressão nos dutos que se esperavam estar de fato vedados, porém essa vedação não ocorreu de forma adequada e isso causou aí um vazamento de gás e condensado, né? Esse gás com uma densidade menor do que o ar e o condensado com uma densidade maior do que o ar que tende a escorrer, né? Enquanto o gás tende a ir para a atmosfera, né? E isso causou, por volta das 22 horas, uma explosão no setor C, que foi a explosão inicial sentida por toda a equipe, mas ainda não suficiente, né, para derrubar a plataforma e nem nada do tipo. Mas ela pode ser sentida na plataforma inteira pelos trabalhadores, tanto quem estava lá no alojamento quanto quem estava nas salas de operação. De fato, as paredes e os revestimentos desses setores, eles se esperavam que eles fossem capazes de suportar explosões. E, além de chamas de alta intensidade, isso por muitas horas. O que ocorreu é que as paredes não foram capazes de conter essa explosão no setor C, como era esperado, e essa explosão se alastrou para o setor B, onde ocorria o processamento dos óleos, né, e onde tinha a separação dos fluidos. Essa explosão causou uma explosão violentíssima, onde, com destroços em alta velocidade, causou danos severos ao setor B. Esses danos severos levaram a novos vazamentos nas tubulações e a explosões subsequentes. Porém, o que ocorre é que mesmo esses vazamentos, toda a capacidade desses dois setores ainda não explica a explosão que ocorreu às 22h20, que de fato consumiu a plataforma inteira numa bola de fogo, em chamas que, que foi o que de fato destruiu a estrutura completa, né, da plataforma. Então ainda a gente ainda precisa explicar da onde veio essa explosão maior e de onde surgiram os combustíveis que alimentaram essa explosão. Como explicado posteriormente, esse condensado, como ele possui uma densidade maior do que ar, naturalmente ele tende a escorrer e chegar ao mar. E isso, na teoria, não seria um problema. O que ocorre é que na parte exterior da plataforma, nos níveis inferiores, havia a presença de pisos emborrachados para que os trabalhadores não precisassem se apoiarem em pisos de grades metálicas. Havia a presença desses pisos emborrachados para os trabalhadores terem mais aderência. A partir do momento em que esse condensado inflamado, aí, já em combustão, entrou em contato com esse piso, surgiu aí um novo foco de chamas de alta intensidade, né? E essas chamas superaqueceram uma linha de gás que tinha na região, na parte inferior da plataforma, que alimentava uma plataforma vizinha, a plataforma de Tartan. Essa é uma linha de calibre muito alto e que operava com uma vazão de gás muito alta também. E então, o rompimento dessa linha, que se deu devido a essas chamas do piso e esse superaquecimento, se calcula que alimentou as chamas com cerca de 15 a 30 toneladas de combustível, de gás principalmente. E só para ter uma noção desse montante, ele é o equivalente, na época, ao consumo anual de todo o Reino Unido de gás, consumo doméstico. Então, esse foi o principal responsável pela gigantesca explosão que foi observada, né, às 22h20. Além dessa linha inicial de Tartan, também outras linhas foram rompidas e, de fato, essas linhas foram o que alimentaram as chamas para, de fato, causar perda total, né, destruição completa da plataforma, o que isso foi, pelo menos essa foi a explicação provável que foi encontrada pelo inquérito, né. Novamente, a gente tem que ressaltar que tudo isso, todas essas informações foram obtidas posteriormente através de analistas, simulações, tudo isso foi simulado,
tanto em simulações computacionais quanto ensaios experimentais, para que de fato se tivesse uma explicação por esse evento. Bom, infelizmente os danos causados e as vidas perdidas, isso não pode ser revertido, né? Porém, a gente fica com lições importantes aprendidas e que podem servir com, com o guia aí pro futuro, para que esses acidentes também não aconteçam novamente, né? Entre eles estão os impactos humanos causados, em especial aí as famílias das vítimas, que vão, naturalmente, esses impactos vão além dos falecimentos, das sequelas dos sobreviventes, mas também os efeitos de longo prazo que são observados nas estruturas familiares tanto dos sobreviventes quanto de quem faleceu. Entre os problemas observados estão aí o casos de estresse pós-traumático, a quebra da estrutura familiar, da renda dessas famílias, das pessoas que sobreviveram a um difícil retorno ao trabalho, e além de diversos efeitos psicológicos crônicos, né, que isso causa nos sobreviventes. Além disso, a gente tem impactos financeiros. A empresa que era a proprietária da plataforma, a Occidental Petroleum, ela informou ter pago mais de 100 milhões de dólares em indenizações, um valor elevado, né, além da própria perda da estrutura física, como já foi comentado. Lições importantes aprendidas sobre a própria operação, a questões referentes à transferência de turno e mudanças de equipe. A gente sabe, né, que qualquer mudança no ambiente de trabalho pode gerar efeitos não previstos, né? O que não era previsto é que esses efeitos seriam catastróficos. Como foi comentado, a falta de comunicação entre as equipes dos diferentes turnos foi uma das causas do acidente, que levou ao uso inadequado dos equipamentos. E falta de compartilhamento de informações entre os setores e as equipes de toda a operação, né? Isso pode acarretar em decisões equivocadas, que às vezes podem ter efeitos pequenos, perdas financeiras pequenas, pequenos acidentes, mas como nesse caso levou a um evento catastrófico. O uso correto de equipamentos e estruturas, nesse exemplo aqui fica característico as paredes de isolamento entre os setores, que nesse caso não há uma falha do equipamento em si, mas sim que ele nunca teve a característica desejada. As paredes nunca tiveram a especificação de serem resistentes a explosões. Isso foi um erro de projeto, um erro estrutural cometido pela equipe, pela equipe de projetamento, de construção da própria plataforma, que se tratado, quem sabe tivesse contido essa explosão inicial e o problema não teria escalado, né, da forma como escalou para a catástrofe total. Além disso, a gente pode analisar as causas raízes do acidente, que de fato não foram descobertas. Aqui a gente tem que fazer a diferenciação entre o evento que antecedeu o desastre, que foi o vazamento de gás. Isso não é de fato a causa raiz do problema. Isso é simplesmente a causa eminente, que foi o que aconteceu. O evento que logo anterior à própria explosão, mas esse evento na verdade foi produto de uma série de eventos, né, do efeito dominó que ocorreu muito antes. E a análise desse tipo de causa, ela é fundamental, porque se diagnosticado inicialmente, isso pode ser tratado ou mitigado de forma muito mais rápida, muito mais fácil e muito menos custosa, né? Se a falha tivesse sido diagnosticada rapidamente, quem sabe o próprio desastre poderia ter sido evitado, né? Vários estudos foram desenvolvidos nesse sentido após esse desastre, e isso virou uma cultura aí dentro da própria indústria. Bem, para concluir, gostaria de citar uma frase do próprio Lord William Cullen, presidente e responsável principal pelo inquérito a respeito do acidente, em uma conferência 30 anos após o acidente. De nada adianta toda uma investigação
minuciosa se os resultados dessa investigação não forem de fato aplicados ao controle de risco e a maneira de como se lida com o trabalho de um ponto de vista da segurança da operação. Essa reflexão é fundamental, pois só assim poderemos aprender com os erros e transformar os protocolos de segurança, melhorar, para assim garantir mais segurança a todos os operadores, os trabalhadores, assim como segurança financeira às empresas, enfim. As referências do trabalho, há principalmente um artigo detalhado sobre o acidente e um documentário da National Geographic, cujo link está abaixo.